Olá, sou Nabil Bonduque, professor de urbanismo da USP e vou hoje iniciar uma série de aulas para falar deste meu livro, Pioneiros da Habitação Social. Principalmente falar da primeira parte dele, que esse livro tem 3 volumes, né? Mas o primeiro volume trata de 100 anos de política pública de habitação no Brasil. E, então eu estou iniciando aqui essa série de aulas, né, porque eu vejo que muitas pessoas me pedem para falar sobre esse tema e eu até hoje não tinha nunca colocado isso de maneira mais efetiva, de maneira mais completa na internet, e eu tenho visto muitas vezes comentários com assuntos que eu trato no livro, mas de maneira incompleta. Então eu queria aqui apresentar para vocês de maneira bastante completa o conteúdo, né, desse livro, buscando dessa maneira, então, garantir a difusão desse conhecimento e a possibilidade de muito mais gente poder estar em contato comigo. Eu vou, então, começar aqui uma apresentação, né, com esse tema, habitação social no Brasil, revisão histórica, situação atual e perspectivas de intervenção. Ou seja, eu vou trabalhar nessas minhas aulas, não só para resgatar com uma memória aquilo que aconteceu, uma análise histórica social, que ela por si só é muito importante, né? Mas sempre com foco, porque a minha atuação sempre foi de pesquisador e de gestor de políticas públicas, principalmente de políticas públicas urbanas e habitacionais. Então, o olhar que eu dou para a questão da história é um olhar de quem está preocupado com as questões contemporâneas de um assunto que é cada vez mais importante no nosso país. O que a gente vê hoje com todos os problemas sociais, problemas sanitários, problemas ambientais, os problemas da emergência climática, todos eles colocam a questão da habitação como uma questão muito importante. Então, nós temos que olhar, né, para a história das políticas habitacionais no Brasil, sempre preocupados com o futuro, com o presente e com o futuro, e essa é a perspectiva das minhas aulas. Esse trabalho que eu realizei é um trabalho de muitos anos, eu diria de décadas, da experiência pesquisando, estudando e também atuando na questão de habitação no Brasil, né? E já abrindo aqui a nossa aula, né, com essa experiência toda, né, eu propus uma periodização da política habitacional do Brasil em 5 períodos. Como toda periodização histórica, ela é sujeita a muitas variáveis e muitas simplificações, né, porque é muito difícil você dizer que neste ano um certo processo se encerrou ou que neste ano um outro processo teve início. Na verdade, esses processos são, né, eles têm uma continuidade e sempre a gente tem, né, indícios do que vai acontecer mais para frente no período anterior, assim como a gente tem resquícios, né, do período anterior nos períodos seguintes, né? Mas nós precisamos, de alguma maneira, para organizar, e eu, então, para elaborar essa periodização, eu tive que fazer uma certa simplificação, identificando os fenômenos mais importantes de cada um dos períodos. E então eu chego a essa organização em 5 períodos, que começa lá no fim do século XIX, né, até os anos 30, o primeiro período, o que eu estou chamando da produção rentista, né, ou seja, a produção que foi feita, a produção de habitação feita fundamentalmente com o objetivo de obter rendas, ou seja, as pessoas que tinham capitais e que invertiam em produção habitacional para cobrar aluguéis, né? E isso não era uma questão só da habitação social, isso era uma questão que pegava praticamente todos os segmentos, da habitação mais pobre até os setores médios, de classe média alta, até porque a habitação é o bem mais caro que uma família pode comprar na sua vida. Uma família, claro, uma família de renda média ou de renda baixa. Então, né, é muito difícil uma pessoa comprar habitação quando não existe, se não exista um sistema de financiamento habitacional. E na época não existia nenhum sistema de financiamento. Aliás, até os anos 60 nós não vamos ter bons sistemas de financiamento habitacional no Brasil.
né? Então, nesse momento, a produção estava baseada fundamentalmente na locação então, por isso que ela é chamada período rentista. A ação do Estado era muito pequena, eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho, né? Mas e o que o Estado fazia fundamentalmente era o controle sanitário, a preocupação com as epidemias que graçavam no país nesse período, e o Estado buscava então conter as epidemias e, né, atuando fortemente na questão habitacional relacionada com a questão sanitária. A partir de 30, a partir de Getúlio Vargas, né, da era Vargas, né, nós vamos ter uma modificação muito importante na visão do Estado sobre a questão da habitação. A habitação que até então era tratada como uma questão do mercado, né, uma visão liberal que predominava até 30, a partir do governo Vargas, ela começa a se transformar numa questão social. Esse foi o tema do meu livro Origens da Habitação Social no Brasil, onde eu estudo isso com bastante profundidade, né, mas que está baseado no início da intervenção do Estado na questão da habitação. Não é que existia uma política habitacional, porque política habitacional é uma coisa muito mais sofisticada, mais organizada do ponto de vista da sua gestão. Haviam intervenções do Estado que eram muitas vezes motivadas por outros assuntos, por outros temas, né? Por exemplo, nós vamos ter em 42 o congelamento dos aluguéis, a primeira lei do inquilinato do país, que vai ter efeitos muito grandes sobre a produção habitacional privada, porque vai desestimular a produção privada. Ao mesmo tempo, né, a partir de meados dos anos 30, o Estado, através dos chamados institutos de aposentadoria e pensão, vão começar a produzir habitação para os seus associados. Então, nesse período, então, nós vamos ter uma grande quantidade importante de conjuntos habitacionais, muitos deles influenciados pelo movimento moderno, né? Mas é uma produção pequena, restrita, né? Mesmo em 46, quando é criada a Fundação da Casa Popular, que tem o objetivo de atender trabalhadores que não são assalariados, né? Essa produção habitacional, ela é uma produção habitacional ainda, né, restrita para muito poucos dos trabalhadores que estavam chegando nas cidades ou que já viviam na cidade naquele período. A partir dos anos 60, nós vamos ter então um novo período, e aí sim um período que eu considero que é quando se estrutura, né, uma política habitacional, né? Esse período ele tem início com o golpe militar de 64, e aí é bem marcante, porque o golpe de 64 ele extinguiu os institutos de aposentadoria e pensão, eliminou a produção habitacional feita pelos institutos de previdência, vai criar um novo sistema, um sistema financeiro da habitação, que existe até hoje. Até hoje nós temos um sistema financeiro da habitação, e esse sistema financeiro da habitação, baseado no FGTS e na poupança, ele vai financiar a habitação. Então, aí sim nós vamos criar um sistema de financiamento de habitação, tanto para os setores médios, como para a população de baixa renda, né? Claro que é uma população de baixa renda que tem renda, né? Que tem renda e que pode comprovar renda, porque a lógica do sistema financeiro da habitação é utilização de recursos retornáveis, ou seja, recursos que têm que retornar à sua fonte. É como se fosse um empréstimo, por exemplo, dos trabalhadores assalariados através do FGTS para o Estado financiar uma política de habitação, ou um empréstimo, né, dos poupadores, né, das pessoas que voluntariamente poupavam, colocavam em cadernetas de poupança, na época chamava caderneta de poupança, hoje a gente chama de poupança, que ficavam então sob gestão do sistema financeiro para financiar a habitação para os setores médios. Então, esse é um momento importante por se estruturar, então, não só um sistema financeiro de habitação, como um órgão, né, de financiamento habitacional, que é o Banco Nacional de Habitação, o famoso BNH, e uma estrutura de agentes financeiros e agentes promotores que vão colocar essa engrenagem para funcionar e para produzir uma quantidade bastante significativa de habitações no país, 4,5 milhões de unidades habitacionais. Não é pouco, mas é, como nós vamos mostrar na nossa quarta aula, aqui é uma produção assim bastante pequena frente às necessidades desse período, né? E esse período vai
também nós podemos dizer até o fim da ditadura militar, até o início do processo de redemocratização, porque vai ser o primeiro governo pós-ditadura militar, o primeiro governo civil, governo do Sarney, que vai extinguir o BNH e vai paralisar a produção habitacional. Embora o sistema financeiro da habitação ele tenha continuidade, porque ele vai, né, até hoje ele existe, né, esse período é um período com, né, baixíssima produção habitacional feita pelo sistema financeiro da habitação, que estava em crise, assim como, né, toda a economia brasileira estava em crise nos anos 80, né, uma das décadas chamadas décadas perdidas. Né? Na verdade, eu não acho que é uma década perdida. Então, esse período que começa aí nos anos 80, eu não acho que é perdida, pelo contrário, é um período de muita inovação. É período do ponto de vista do crescimento econômico, da crise econômica, da crise do sistema financeiro da habitação. Mas, por outro lado, é um momento de crescimento dos movimentos sociais, é um momento da redemocratização, do protagonismo dos municípios. Então, nós vamos ter nesse período, né, meados dos anos 80 até os anos 2000, 2003, que é o período que eu estabeleço aí como esse quarto período, nós vamos ter aí, então, uma produção habitacional muito interessante, alternativa, onde processos alternativos são feitos em relação àquela produção do BNH do período anterior, que é uma produção uniforme, daqueles conjuntos habitacionais todos muito parecidos, muito pouco, vamos dizer assim, muito pouca inovação do ponto de vista da arquitetura. Então, a partir de dos anos 80, final dos anos 80, nós vamos ter uma produção com maior diversidade, com experiências de gestão, experiências de projeto, participação da comunidade na elaboração dos projetos. Isso tudo vai ser extremamente importante, né, para que a gente pudesse renovar a política habitacional no país. É também importante eu dizer para vocês que até o BNH eu sou um pesquisador, né? Ou seja, eu estudei, pesquisei, né, fiz levantamentos bibliográficos, levantamentos de campo, né? Mas a partir dos anos 80, eu sou, além de ser pesquisador, eu sou também um gestor, um ativista e um apoiador dos movimentos de habitação, né? Portanto, e depois gestor, né, de governos. Então, nessa história da habitação que eu estou relatando para vocês, essa história das políticas públicas de habitação, eu tenho um momento como pesquisador, mas eu também tenho um momento como ativista. Muito daquilo que eu estou falando dos anos 80, 90, eu participei como gestor, né, e também aproveitando a minha experiência de pesquisador, trazendo inovações para a produção habitacional. E aí, então, nós vamos para o último período, que é o período a partir do século XXI. Né? A partir do século XXI, nós vamos ter uma retomada de uma política habitacional massiva, né? Não que nos anos 80 e 90 não teve produção habitacional, ela teve produção habitacional financiada pelo governo federal, mas ela foi de uma pequena escala frente àquilo que vai acontecer nos anos 2000, quando então vão ser criados programas massivos de habitação, né, e programas esses que são que vão ocorrer principalmente a partir do governo Lula, 2003, quando é criado o Ministério das Cidades, mas que nós já temos alguns indícios anteriores a ele muito importantes, né? Por exemplo, o Estatuto da Cidade, que ele é sancionado, né? Ele vira lei em 2001, né? Mesmo no final, nos últimos anos do governo Fernando Henrique, alguns programas, como, por exemplo, o Programa de Arrendamento Residencial, né? É um programa importante que vai, inclusive, inspirar aquilo que vai acontecer depois, nos anos 2000, quando, então, são criados programas como o Programa de Urbanização de Assentamentos Precários, de favela, que bebe muito da experiência dos anos 80 e 90, no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, né, de urbanização de favelas e assentamentos precários, e também a criação do programa Minha Casa Minha Vida, que teve alguns avanços importantes em relação ao que se tinha antes, em termos de produção massiva de habitação, principalmente a produção do BNH, porque pela primeira vez nós vamos ter subsídio federal e, portanto, vamos poder chegar naquela população de renda mais baixa,
né, no Minha Casa Minha Vida. Embora, do ponto de vista da qualidade dos conjuntos, da inserção urbanística dos conjuntos, assim como na época do BNH, né, esses conjuntos, daí essa produção deixou muito a desejar. Eu quero, para finalizar, então, essa nossa primeira aula, mostrar para vocês um pouco, né, nesse período, nessa periodização, nesse slide aqui, nós temos, né, aqui embaixo os 5 períodos e depois nesses gráficos nós temos o crescimento da população brasileira, o crescimento da população urbana e a estagnação da população rural. Como vocês podem ver, né, a população rural aqui está em verde, ela tem um crescimento lento, né, dos anos 20 até os anos 70, né, passando de mais ou menos 22 milhões de habitantes para 40 milhões de habitantes, enquanto que a população geral do país cresceu muito mais do que isso e ela é impulsionada pelo crescimento das cidades. Então a gente percebe como, né, e está aqui a linha amarela mostrando o enorme crescimento urbano do Brasil nesse período, de população urbana no Brasil, na segunda metade dos anos do século XX, de 1950 até o ano 2000, a gente vê a população urbana passando de mais ou menos 18 mil habitantes que ela tinha, né, que viviam em zonas urbanas, não eram nem as grandes cidades, eram todas as zonas urbanas de todas as cidades brasileiras, 18 milhões de habitantes, chegando no ano 2000 em aproximadamente 140 milhões de pessoas vivendo em cidades, né? Ou seja, mais de 120 mil pessoas em 50 anos foram viver em cidades. Isso mostra, né, a enorme demanda habitacional, porque são pessoas que vão para as cidades, em grande parte imigrantes que vão do campo para a cidade. É por isso que a gente percebe também aí que a população rural ela praticamente fica estagnada, depois ela tem queda. Então nós temos aí no começo do século XXI, nós temos a população rural quase igual àquela que nós tínhamos no começo do século XX, né? Mas a população urbana, né, explodiu, né? Explodiu gerando demandas de habitação, de água, de esgoto, de luz, uma enorme demanda de infraestrutura urbana, e é por isso, então, que nós vamos, neste período todo, ter uma enorme, né, carência habitacional, uma crise de habitação, um crescimento da habitação precária, que são assuntos que nós vamos tratar nas próximas aulas. Mas, por outro lado, também iniciativas de produção de habitação social para essa população que vinha morar nas cidades. Então, essa é a primeira da nossa sequência de aulas e nós vamos, então, nas próximas aulas, tratar de cada um desses 5 períodos. Muito bom, sucesso. Deu 15 minutos, pode continuar, isso é o Deu 15? Ah, mas tirar o 16, porque do 18 ao todo... Tá bom, né, esse tempo. Eu achei, eu ia continuar com a parte seguinte, mas eu falei, vou parar aqui que fica... Sim, tá ótimo. Agora, eu acho, viu, que nesse caso aqui, que eu falei dos períodos, eu não mostrei as imagens, né? E como eu estiquei um pouco, quer dizer, quando eu dou essa palestra, eu falo um pouco disso e depois eu vou mostrar tudo. Eu acho que aqui talvez é possível fazer edição pondo imagens. Sim. Eu posso preparar algumas imagens de cada um desses períodos. Ficou muito parado no mesmo, só. Hã? Ficou muito parado no mesmo. No mesmo? No mesmo slide. Então. Mas você pode, aí eu passo, você passa, eu passo para mim. Eu passo slides, aí é só editar dentro. Então vamos lá, vamos para outra para fazer mais... Pode ir, aqui é gravando automático, depois a gente Tá bom. corta tudo. Tá. Ó, só, eu sei que é difícil, só cuidado para não ir caindo na cadeira, tá para baixo. Já levanta um pouquinho que você já foi para baixo. Posso ir? Deixa aberto ou já começa com o slide? Vai ter uma capa, não vai? Vai, então beleza. Então começa aqui. Beleza, pode ir. Olá, vamos dar início então à nossa segunda aula desse nosso curso sobre a história, o resgate, a revisão histórica da produção habitacional no Brasil. E hoje nós vamos, depois de ter na primeira aula feito uma espécie de um voo geral sobre 100 anos, né, da
intervenção do Estado na questão da habitação, nós vamos hoje tratar de um período muito específico, que é o período da República Velha, o período que vai até os anos 30, que é um período caracterizado, né, pela produção rentista da habitação. Um período em que o Estado não interfere na questão social e não interfere também na questão habitacional. Na verdade, não é bem que... Hã? Tá bom, é que eu tomei água. Eu consigo tirar os arrotos, mas quando é muito... Tá bom. Estava no começo, pode ir. Olá, estamos iniciando então a nossa segunda aula sobre esse curso da revisão histórica da produção habitacional no Brasil. Depois da primeira aula, onde nós fizemos aí uma espécie de um voo de pássaro sobre 100 anos da produção e das políticas de habitação no Brasil, nós vamos nesta aula aqui tratar mais especificamente do período que vai até a década de 30, o período que é da produção rentista, o momento em que o Estado não intervém na questão social e não intervém também na questão da habitação. Na verdade, não é que bem que ele não intervém, ele vai intervir fundamentalmente na questão do controle sanitário. Era um momento de muita migração, de muitos problemas de epidemias no país, epidemia de cólera, febre amarela, de varíola, um momento em que essa questão preocupava muito os governos e a questão da habitação popular, dos cortiços, a população vivendo de maneira muito precária, em condições sanitárias muito deficientes, vai fazer com que o Estado se preocupe com isso, com o controle sanitário, mas não com a produção, porque vigorava então a visão que eu chamaria uma visão liberal, a visão de que se o Estado intervisse na questão da habitação, ele ia gerar um descontrole no mercado, que o mercado não ia produzir a habitação necessária, porque, obviamente, ia achar que o Estado iria exercer um papel de rebaixar os valores dos aluguéis e o que estimulava a produção privada nos aluguéis, na produção de habitação era exatamente a possibilidade de ter uma alta rentabilidade dos aluguéis. Num momento em que nós não tínhamos mercado de capitais, os investimentos no setor produtivo, na indústria, eram muito arriscados, porque nós não tínhamos uma política industrial no país. Então, o investimento no imobiliário era um investimento muito garantido. Então, nós vamos ter aí um momento em que predomina a produção rentista. E os aluguéis não têm interferência do Estado, os aluguéis são regulados pelo mercado, ou seja, o mercado que vai definir o valor do aluguel, vai definir as regras, qual é o tempo de contrato, quais são as condições de despejo, tudo isso regido por um contrato particular entre o locador e o locatário. Então, nós vamos ter aí uma produção rentista bastante grande, que vai desde o cômodo de cortiço precário no porão, insalubre, até as casas de classe média, até classe média alta, que também eram alugadas, porque nós não tínhamos sistemas de financiamento habitacional. Então, isso vai predominar. Alguns empresários vão produzir vilas operárias, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que são vilas operárias. Também são moradias de aluguel, só que são moradias de aluguel que o patrão, o empresário, aluga para o seu trabalhador. E dessa maneira ele acaba tendo uma série de vantagens, como nós vamos mostrar mais para frente, mas pode oferecer por um aluguel mais baixo uma moradia que é, como na época era chamada, uma moradia salubre. E finalmente falar da falta de intervenção do Estado na produção habitacional, mostrando dois exemplos que são absolutas exceções, que são dois projetos onde houve intervenção, produção estatal. Bom, então, começando a falar um pouco sobre essa produção rentista, eu vou falar aqui dos cortiços. Os cortiços, o que são os cortiços? Na época, nós tínhamos cortiços de vários tipos. A gente hoje, quando pensa cortiço, pensa um cômodo num casarão, etc. Isso era apenas uma das modalidades do cortiço. Na verdade, o que predominava era isso que a gente está vendo aqui no centro desse slide, que era um cortiço como uma espécie de um corredor de casas, uma fileira de cômodos, porta e janela. Cada porta e janela é um cômodo, sem banheiro, onde a pessoa morava
e utilizavam um banheiro coletivo, geralmente no fundo desse corredor, e também onde se tinha as áreas de lavagem de roupa e muitas vezes também as áreas de cozinha. Ou seja, nós tínhamos aí um tipo de produção imobiliária. Uma produção imobiliária não era exatamente uma adaptação de um casarão. É claro que nós tínhamos, como a gente vê aqui na foto à esquerda superior, você podia ter um casarão subdividido para alugar. Mas, claro, como as cidades brasileiras eram muito pequenas, até o final do século XIX, São Paulo, por exemplo, em 1870 tinha 20 mil habitantes, em 1890 vai ter por volta de 40 mil habitantes. Ela não tinha um estoque de casarões assim tão grandes para transformar em cortiços. Por isso que a produção habitacional em cortiço era importante, aproveitando geralmente lotes compridos e um correr de cômodos ao longo dele. Obviamente, pelas condições sanitárias, isso gerava problemas de epidemias. Então, nós vamos ter esse relatório que vocês estão vendo aqui, a capa dele, o relatório da Comissão de Exames e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços do Distrito de Santa Efigênia, que é um distrito junto ao centro de São Paulo, próximo realmente ao centro, não, o que era a cidade antes, é uma expansão oeste do centro de São Paulo. Esse relatório é de 1894, ou seja, no finalzinho do século XIX, que exatamente levantou esse mapa que vocês estão vendo aqui à esquerda, na parte de baixo, onde ele aponta os cortiços, o levantamento dos cortiços, o primeiro censo de cortiços que foi feito na cidade de São Paulo, e mostra como havia uma forte relação entre os cortiços e os focos da febre amarela, que foi uma epidemia que graçou na cidade de São Paulo nesse momento. E ele também mostra que exatamente uma região que era uma antiga lagoa para onde se dirigiam os esgotos da cidade, era exatamente o lugar onde tinha uma maior quantidade de pessoas infectadas com a febre amarela. Claro, porque nós não tínhamos saneamento na cidade, ali você tinha água que era de poço, você tinha o esgoto se misturando nas águas superficiais e contaminando as águas dos poços, e com isso contaminava as pessoas. Aqui a gente vê, e esse fenômeno não é exclusivo de São Paulo, aqui a gente vê os cortiços no Rio de Janeiro com essas mesmas configurações. Aliás, os cortiços no Rio de Janeiro eram maiores do que de São Paulo, porque o Rio de Janeiro até praticamente os anos 30, anos 20 para os anos 30, São Paulo, o Rio de Janeiro era maior, aliás, até quase os anos 50, o Rio de Janeiro era maior que São Paulo, mas então os cortiços também eram muito maiores, e a gente vê aqui várias modalidades, inclusive cortiços aqui com 3 pavimentos, cortiços de vários tipos que predominavam nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo nesse período. No Rio de Janeiro ficou famoso, então, aquela intervenção feita pelo prefeito Pereira Passos, em 1903 a 1906, durante a presidência do presidente Rodrigues Alves, e quando cuidava da área sanitária Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, quando foi feita aquela a reforma da abertura da Avenida Central, que significou a derrubada de dezenas, de milhares de unidades habitacionais, muitos cortiços, foi uma intervenção que tinha esse viés modernizador, saneador, mas que, por outro lado, também gerou a expulsão da população de baixa renda, e grande parte do crescimento, no primeiro grande fluxo de crescimento das favelas do Rio de Janeiro, se deu exatamente quando esses cortiços foram suprimidos no Rio de Janeiro. Bom, mas essa é a modalidade mais barata, mais precária da produção rentista, que é esses cortiços produzidos em série. Porque aí nós vamos ter várias outras formas de produção rentista. Então aqui a gente vê um conjunto de vilas, de conjuntos de casas de aluguel, que eram então para outros setores de trabalhadores de renda um pouco mais alta do que os moradores de cortiços, os trabalhadores braçais dos cortiços, mas que
mostra exatamente, né, a grande diversidade da produção rentista, né, porque eram capitais que queriam se aplicar em algum lugar. E a aplicação desses capitais no imobiliário permitia uma valorização, porque as cidades estavam crescendo muito, como eu mostrei na primeira aula, né, um crescimento urbano, né, já bastante significativo, né, não tão grande como nos anos 50, mas já nos anos 10, 20 a gente tinha um crescimento urbano bastante significativo, portanto muita gente procurando onde morar e então tinha uma valorização da terra, uma valorização dos imóveis e tinha uma receita de um aluguel que era regulado pelo próprio mercado. Então, né, era um investimento bastante interessante. A gente vê, né, por exemplo, essas penetrações nos quarteirões. Por quê? Porque os lotes eram muito compridos. Então, como os lotes eram muito compridos, a gente tinha, né, a necessidade de ocupação do miolo do quarteirão. Então, os empreendedores, né, os rentistas, né, aproveitavam esses lotes, abriam uma viela no meio, né, do lote, né, ou de 2 ou 3 lotes que tinham um do lado do outro, e produziam habitações, né, em série, que são as famosas vilas, que hoje são tão valorizadas. Né? Isso surge exatamente no âmbito da produção rentista. A gente vê aqui, né, na foto superior aqui desse slide, né, Vila Inglesa, né, que fica ali no bairro da Luz. E são casas assim bastante sofisticadas já, casas que têm um sótão, que têm, né, são casas confortáveis, que eram alugadas inclusive para engenheiros que trabalhavam na estrada de ferro. Né, e a gente percebe então como havia assim, né, do cortiço até a moradia de classe média alta, né, todos eles dentro, né, pagando aluguel dentro né, desse mercado rentista. E um tipo muito particular de produção rentista foi aquela feita pelas mútuas. O que eram as mútuas? As mútuas eram uma espécie de associação privada, na verdade era uma empresa privada, era uma empresa de previdência privada. Né, podemos dizer assim, né, mas tinha um pouco essa ideia de ser uma multa, porque ela também podia ser, por exemplo, de uma associação de trabalhadores que, né, faziam, né, depositavam dinheiro num fundo para poder ter uma aposentadoria depois de, né, de tantos anos de trabalho, uma vez que não tinha previdência pública, né, era um momento que não existia previdência pública, ela vai ser criada só no período seguinte, com Getúlio Vargas, e nós vamos tratar isso muito na próxima aula nossa. Né, mas as mútuas, então, elas eram empresas desse tipo e viam na produção imobiliária, na produção de casas, uma forma importante de aplicação desses recursos, né, para poder capitalizar esse pecúlio dos pensionistas, né, e, de alguma maneira, então, rentabilizar para poder depois pagar uma aposentadoria. E uma empresa que se destaca nesse período é a Economizadora, que é uma empresa que vai produzir 3 conjuntos habitacionais importantes. Né? Conjuntos habitacionais é uma palavra que eu estou usando que não se aplica à época. Na época eram vilas, né? Era a Vila Economizadora. Né? Como vocês veem aqui, é uma vila que foi produzida, que existe até hoje, está tombada no bairro da Luz, entre a Rua da Cantareira e a Avenida do Estado, né, encostada na Estrada de Ferro Santos Jundiaí, e essa Vila Economizadora, ela vai produzir aí, né, um número significativo de unidades habitacionais, vão ser 147 unidades habitacionais, com muitos tipos, né, né, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha aqui ao lado, né, são quase 10 tipos, né, de moradias diferentes que estão aqui nessa planta, né, como vocês estão vendo. Aqui a gente vê a Avenida Tamanduateí, que na verdade hoje é a Avenida do Estado, a Rua da Cantareira, a Rua São Caetano e aqui, meio coberto aqui, a Estrada de Ferro, Santos Jundiaí. Então, exatamente num lote grande, foram abertos vielas internas dentro desse lote, para a construção de moradias como essas que vocês estão vendo aqui. São moradias, obviamente, não é para a população de baixíssima renda. É uma moradia para uma baixa classe média, para um pequeno comerciante, para um profissional liberal. Né? São moradias de aluguel que tem, como vocês podem ver aqui, tem algum tipo de ornamentação que lembra, então, as ornamentações
da arquitetura eclética produzida em São Paulo nesse período. Bom, logo em sequência, né, nós vamos falar então um pouquinho das vilas operárias. As vilas operárias têm muita fantasia sobre as vilas operárias e muitos desses empresários, esses patrões que produziram vilas operárias, eles são vistos como filântropos, como pessoas que fizeram bem para os seus trabalhadores, porque eles produziam casas de aluguel, casas salubres, porque nesse período a ideia que predominava era a ideia da casa salubre, ou seja, a casa que não estava, né, que tinham, e casa salubre era sinônimo de casa unifamiliar, onde tinha instalações hidráulicas dentro da casa, portanto, que não tinha o banheiro coletivo. O banheiro coletivo, que era próprio dos cortiços, era visto como uma coisa promíscua, uma coisa que era condenável. Só que o cortiço, ele não era porque as pessoas queriam morar no cortiço, é que a renda dela, né, esse é a essência do problema da habitação, né, que a capacidade de pagamento das famílias não permitiu elas pagar o aluguel de uma casa salubre, como a casa da Vila Economizadora, como uma casa de vila daquelas que nós vimos, né, nos slides anteriores. Então, as pessoas moravam em cortiço por incapacidade de pagamento, como, aliás, até hoje é assim que acontece, né, quando não há uma política pública, né, de apoio, de acesso à moradia adequada. Bom, então, o que faziam esses empresários? Produziam casas salubres, mas elas eram destinadas aos seus trabalhadores, né? E esses empresários tinham uma série de vantagens por isso. Às vezes, como é o caso aqui, por exemplo, dessa vila, né, do Belmiro Gouveia, a vila de Pedra, em Alagoas, a fábrica dele precisava ficar perto das quedas d'água, porque as quedas d'água que geravam energia. Então, essa Vila Pedra estava, né, lá perto, né, da Cachoeira Paulo Afonso, no interior, né, no fundão lá de Alagoas, né, e ele precisava instalar a fábrica lá, e ali não tinha não tinha trabalhadores. Então ele precisava produzir a Vila Operária para atrair os trabalhadores, e nós estávamos aí já no trabalho assalariado, nós não tínhamos mais a escravidão. Se fosse na época da escravidão, talvez ele comprasse escravos, né, mas ele não podia já tinha acabado a escravidão no Brasil. Nós estamos falando aqui no começo do século XX, vai produzir então essa vila, como vocês podem ver, né, bastante interessante como arquitetura, como essa colunata de colunas redondas, né, a foto de cima, né, essa foto que vocês estão vendo aqui é uma foto de época, aqui embaixo é uma foto que eu fiz né, mais ou menos há uns 10 ou 15 anos atrás, antes da publicação desse livro, né, e a gente vê ainda alguns remanescentes dessa colunata, né, realmente uma intervenção importante, e esse empresário era visto como um filântropo, mas na verdade ele precisava levar os trabalhadores para lá. E tem algumas vantagens, porque ele cobrava aluguel, mas ele cobrava aluguel na folha, ou seja, ele não tinha risco de inadimplência, ele não tinha, né, ele também fazia do aluguel da habitação uma maneira, né, de reter a mão de obra, né, porque a mão de obra né, era escassa, né, principalmente nessas áreas mais distantes do país. Aqui a gente vê outro também chamado filântropo na época, Luiz Tarquínio, e a Vila do Empório Industrial do Norte, em Salvador, que é uma outra vila que tem, essas vilas, além delas terem moradia, elas tinham também equipamentos sociais, né? Elas tinham às vezes uma escola, elas tinham às vezes, né, algum tipo de espaço coletivo, né, e fazia parte então da lógica dessas vilas, uma ideia que vai ser muito difundida daí para frente, depois, né, do movimento moderno na Europa dos anos 20, que é a ideia de que a habitação não é a moradia. A habitação é a moradia, mas é um conjunto de equipamentos que tem que fazer parte também dessa moradia, como a creche, como a escola, como a área verde, né, como uma biblioteca ou um cinema. Claro, isso vai depender de cada situação, um programa de equipamentos sociais, coletivos, que são implantados junto a essa área de habitação, né? Isso, então, vai estar presente na vila do Luiz Tarquínio e vai estar muito presente numa famosa vila aqui em São Paulo, que é a Vila Maria Zélia, né, que foi, né, obra, né, de um outro empresário também muito considerado como filântropo, que é o Jorge Street. Então, essa vila que fica no bairro do Belenzinho, né, aqui em São Paulo, ela também existe até hoje. As casas estão muito alteradas, mas ainda tem alguns equipamentos coletivos, como, por exemplo, né, esses dois espaços, que eram espaços, um armazém, que é esse que nós estamos vendo aqui
nessa foto aqui do lado esquerdo, em cima, né? A outra era uma biblioteca, que nós não temos a foto, né? Nessa imagem seguinte a gente pode ver aqui, essa é uma foto aérea atual, esses dois equipamentos, um de cada lado da igreja. Claro que aqui também tinha, né, dentro dessa política desses empresários que produziam essas moradias, a ideia também de impor hábitos, né, e com uma presença muito grande da Igreja Católica, né, que atuava para, de certa forma, configurar, né, um modo de vida conservador, né. Muitos desses empresários também tinham medo de revoltas, das greves, né. Então, na verdade, a habitação ela também funcionava como um elemento que era de amortecer os conflitos sociais, amortecer as greves, porque o empresário que se envolvesse em uma greve perdia, não só podia perder o emprego, mas podia perder a moradia. Além do mais, uma outra situação importante, né, do caso aqui das vilas operárias era que a família toda trabalhava na fábrica. Então, né, nesse momento nós não tínhamos uma regulamentação, por exemplo, de horas extras, de jornada de trabalho, nós não tínhamos regulamentação de trabalho de criança, trabalho da mulher, né? Então, né, em geral, quando a pessoa recebia a casa, a família toda trabalhava na fábrica, né? É claro que também como parte dessa política de uma certa visão social, né, o Jorge Street também vai produzir as escolas. Vocês estão vendo aqui nessa foto a escola, né? Tinha uma escola para meninos e para meninas. Então vocês veem que é um misto entre, né, uma maior exploração da força de trabalho e, né, uma certa filantropia, né, que fazia parte dessa lógica das vilas operárias. Bom, mas, né, como a gente vê, né, a produção é toda privada, mas tem duas pequenas experiências que são de produção pública de habitação feita pelo Estado. Uma delas é a renovação, é esse pequeno conjunto habitacional produzido na Rua Salvador de Sá, no Rio de Janeiro, que começa, né, por intervenção do prefeito Pereira Passos, né, mas vai ficar pronta depois, né, de finalização da gestão do Pereira Passos. Pereira Passos, como eu já falei, foi aquele prefeito que abriu avenidas no Rio de Janeiro. A Avenida Central foi mais importante, fez muitas reformas urbanas, despejou muita gente, isso sofreu muitas críticas, e aí então eles resolveram, para dizer que alguma coisa se fazia de habitação social. Vocês veem que isso não é uma coisa só hoje, né? Hoje, né, quando acontece algum desastre, todo mundo vai lá produzir habitação social, né, para atenuar então o problema e mostrar que alguma coisa está sendo feita. Na época nada se fazia, a política de Estado era não fazer, mas ele então, nessa rua que estava sendo aberta, vocês veem nessa foto aqui em cima, né, numa área densamente ocupada, vai se abrir uma rua, né, essa Rua Salvador de Sá, né, que vai ligar a áreas mais centrais do Rio de Janeiro com a Zona Norte, né, e aí então nesta avenida vai sobrar remanescentes da desapropriação desses lotes que vocês estão vendo aqui, que os lotes são afetados, então sobram remanescentes. Desses remanescentes, então, né, a prefeitura vai produzir aí um número relativamente pequeno, 120 unidades habitacionais, que são neste modelo que vocês estão vendo aqui. São casas sobrepostas, unidades sobrepostas, né, casas, algumas delas no térreo, sobe-se uma escada, outras casas no andar superior. Aqui a gente vê uma foto contemporânea, esse conjunto existe até hoje, pode ser visitado por quem quiser ir ali na Rua Salvador de Sá, do Rio de Janeiro, conhecer essa intervenção. E outra intervenção muito significativa, essa tem um peso maior, né, ela foi feita no governo do Marechal Hermes. O Marechal Hermes foi um presidente da República que governou entre 1911 e 1914, que na verdade furou o esquema do café com leite, né? A República Velha havia eleições praticamente fraudadas, onde se revezavam, né, a elite do café com a elite do leite, a elite de São Paulo com a elite de Minas Gerais, né, e que faziam uma política que era uma política voltada para favorecer os negócios dessa elite, né, principalmente a de produção agrícola, né. E o Hermes da Fonseca, que é um marechal, ele vai ser eleito, ele vai ganhar a eleição do Rui Barbosa, que era o candidato, né, escolhido aí pela elite do café com leite. Ele vai ganhar a eleição
e ele representa mais os setores médios. Os militares nesse período eram militares que olhavam mais para a questão social, eram integrantes, muitos deles eram integrantes que vinham das classes populares, outros vinham das classes médias, e ele vai ter um olhar mais social e vai fazer o primeiro empreendimento de habitação social do governo federal, que é a Vila Operária Marechal Hermes, que começa em 1912, e que, na verdade, ficou praticamente mais de 40 anos em produção, porque ele começa a construção desse conjunto. Vocês veem aqui o projetinho dele, é um projeto ainda com uma arquitetura eclética, e constrói uma primeira pequena leva de casas. Muitas casas ficam nos alicerces. Esse projeto não tem continuidade quando ele sai do governo e depois vai ser retomado 20 anos depois, quando o Getúlio Vargas assume a presidência e coloca, então, a questão da habitação como uma das ações que ele vai fazer na perspectiva de proteção dos trabalhadores. Mas esse conjunto, além das habitações, tinham também esses dois espaços que vocês vão vendo aqui na parte de baixo, esses dois edifícios, que eram duas escolas profissionalizantes. Também tinha essa visão, assim como tinha uma visão de produção de habitação, também tinha uma visão de qualificação da mão de obra e a presença dessa escola profissionalizante faz parte, então, desse conjunto que fica paralisado durante muito tempo, que expressa exatamente um momento em que o governo no Brasil não estava preocupado com a habitação de interesse social e estava muito mais voltado a deixar com que esse problema fosse tratado pelo mercado. Isso vai começar a mudar com o Getúlio Vargas a partir dos anos 30 e vai ser o tema da nossa próxima aula.